Então, voltamos e assim, eu tô aprendendo ainda a usar, tá, gente? Essa plataforma e esse jeito de dar aula, então agora eu consegui botar o slide direitinho para vocês aqui. Nós estávamos aqui falando sobre a glicemia capilar, né? Qual é os parâmetros, quais são os parâmetros, né? Para esse açúcar no nosso sangue, o que a gente tem que descansar, o que tem que ter atenção e o que tem que realmente se cuidar. Então, aqui está dizendo em diabetes maior igual a 126, né? Que é o diabetes mesmo em si, a pré-diabetes de 100 a 125, como nós falamos lá, e sem diabetes menor ou igual a 99, tá? Isso aí é um parâmetro normal que nós vamos ver em vários exames, tá? Não importa o laboratório, nós temos um parâmetro um pouco diferenciado, mas assim, dentro dessa normalidade aqui, tá? Os resultados laboratoriais de diagnóstico de diabetes mellitus. Então, a glicemia normal, nós consideramos de 70 a 110. Quando o paciente está abaixo de 70 em jejum, temos todo um protocolo glicêmico para ser feito, tá? A injeção, né, infusão, desculpa, de glicose hipertônica a 50%, a 25%, e isso nós vamos ver na prática, tá? Que quando o paciente está abaixo de 70, na prescrição médica já vem um protocolo para você infundir nesse paciente uma certa dosagem de glicose hipertônica. Tá? Nós vamos ver lá no laboratório e perfeitamente, mas aqui eu estou dizendo que existe esse protocolo, ok? E eu vou procurar fotografar uma prescrição, pelo menos ali na prescrição mesmo, só ali no protocolo glicêmico para mostrar a vocês, tá? Nas próximas aulas. A intolerância à glicose de 100 a 125 e o diabetes diagnosticado mesmo, descompensado, maior que 126. Então, esses são os testes laboratoriais que quando vem o resultado para nós lá na clínica, nós já temos a condição de perceber se o paciente é ou não, tá? Isso vai nos ajudar a ter o feeling daquela doença. Por que o paciente estava tão assim, estava tão sudoreico, estava tão irresponsivo? Às vezes é por conta do aumento, né, da taxa elevada de glicose que ele está naquele momento ou baixa taxa também, tá? Então, esse olhar clínico que nós temos que ter numa clínica médica para que a gente não deixe o paciente afundar, que quando ele apresentar os primeiros sinais, os primeiros sintomas, nós possamos ter aquele estalo e falar, não, isso está acontecendo, e a gente logo acionar o médico. Classificação do diabetes, gente. Diabetes tipo 1, que é o antigo insulino dependente, ele depende de insulina, né? O pâncreas dele não fabrica, não consegue fabricar a insulina suficiente, tá? Então a gente chama de diabetes tipo 1. Hoje nós chamamos de diabetes tipo 1. Antigamente falava insulino dependente. Geralmente os indivíduos são magros, envolve crianças e adultos jovens, embora possa ocorrer em qualquer idade. A secreção de insulina é nula ou mínima. Então, assim, ele não consegue secretar a insulina, né, necessária para um bom funcionamento do organismo. Aqui está mostrando, ó, o pâncreas ele produzindo pouca insulina, muito pouca mesmo, e não é suficiente. O diabetes tipo 2, que é o antigo não insulino dependente, quer dizer, ele não dependia de insulina, ele não precisava usar injeções de insulina diariamente. Hoje nós chamamos de diabetes tipo 2, tá? A gente sempre fala assim. Ocorre geralmente após os 40 anos de idade, embora jovens também possam apresentar e os pacientes costumam ser obesos. Então, assim, existem sim jovens, mas é mais propenso acima de 40 anos, tá? E os pacientes costumam ser obesos. Ainda possui certa capacidade de secreção de insulina. Quer dizer, ele tem alguma coisa, ele consegue produzir, mas não é suficiente também.
Aqui nós vemos, ó, a insulina sendo produzida, infiltrada lá na corrente sanguínea, a glicose também sendo jogada na corrente sanguínea. Então, o que acontece aqui? Há um aumento do nível de glicose no sangue, tá? Um aumento. Os órgãos não respondem à insulina. Ele tem armazenamento de glicose em quantidade e o órgão não responde à insulina. Então, por isso que aquela glicose ela vai permanecer ali, tá? Sendo usada pelos tecidos, pelos órgãos, mas não na quantidade certa, em abundância, por conta da insulina não ser suficiente. Então, a gente entende que o diabetes tipo 1, diabético juvenil, né, insulino dependente, geralmente é magro. E o 2 tá dizendo aqui diabético senil. Gente, eu não concordo nessa frase aqui, porque acima de 40 anos não é senil, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Em diabéticos mais velhos, acima de 40 anos, uso de insulina eventual, só quando necessário, tá? E geralmente eles são obesos. Aqui está dizendo no tipo 1, o pâncreas não produz insulina. Não produz ou produz em pouca quantidade, é assim, quase imperceptível, tá? No tipo 1. No tipo 2, o organismo não utiliza bem a insulina que ainda ele consegue produzir. Além de ele produzir pouca insulina, o organismo ainda não consegue. Aqui está mostrando que o organismo ele joga no lixo, né? Entre aspas, a pouca quantidade de insulina que ainda consegue produzir, tá? Aqui é a porcentagem de diabéticos tipo 2. Nós temos 10% de diabéticos tipo 1 e 90% do tipo 2. Quer dizer, o tipo 2 ele abrange uma maioria assim, massacrante, né? Por conta da idade, por conta de toda a vivência. Falamos no outro vídeo sobre a diabetes, a classificação de diabetes como a diabetes gestacional que existe também. Então, a intolerância aos carboidratos que pode ocorrer durante a gravidez e costuma desaparecer após o parto, tá? Isso é a diabetes gestacional. Pode vir a desaparecer, como pode não. Na maioria das vezes, essa diabetes ela se cessa depois do parto. Mas em algumas mulheres, há continuidade desse diabetes, tá? Para o resto da vida. Então, é mais comum em mulheres acima do peso, com mais de 30 anos e com história familiar positiva de diabetes. Nós contamos muito com a nossa carga genética, né? Tanto para diabetes quanto para hipertensão. Então, assim, quando nós vamos fazer uma anamnese do paciente, nós sempre perguntamos: tem algum diabético na família? Tem algum hipertenso na família? Por quê? Porque por essas informações nós vamos conseguir lidar com esse paciente melhor e saber se aqueles sintomas que eles vieram nos trazer pode ser ocasionado pela diabetes ou pela hipertensão. Já nos dá um caminho mais curto, né? Um atalho para a gente chegar naqueles sintomas que eles estão trazendo para a gente naquele momento. É muito bom saber o histórico familiar para que a gente possa ter um norte para tratar esse paciente. Aqui está dizendo, né, do nível alto, né, da glicose, para que essa gestante tenha a diabetes gestacional dela, né? Infelizmente isso acontece. E aqui tá, gente, um bebê, né, nascido com peso ideal e o bebê de gestante diabética, tá? Da mulher que teve diabetes gestacional. Nós chamamos esse bebê grandão aí de GIG. Ele é grande para a idade gestacional. Ele nasce com peso acima de 4 quilos, tá? São bebês gigantescos. Então, a gravidez, vocês, não sei se fizeram materno, vai ter todo um cuidado, todo um aparato para que essa mulher venha ser acompanhada do primeiro ao último dia da sua gestação, por conta de complicações no parto e de outras coisas que vocês vão ficar sabendo na matéria de Materno 2, tá? Então, esse aqui é um bebê GIG, é um bebê característico de mulheres com diabetes gestacional. Diabetes mellitus associada a outras condições
que relacionado a lesões do pâncreas, né? Quando nós temos um paciente com lesões no pâncreas, nós temos que ficar ligados sobre a diabetes. É, medicamentos também que causam diabetes, endocrinopatias, quer dizer, doenças, né, no sistema endócrino ou síndromes genéticas, que são várias síndromes, e também a ligação genética que nós temos, né, com a diabetes. Aqui nós falamos sobre as manifestações clínicas no diabetes mellitus. Então, gente, vamos começar. A perda de peso. Então, isso é o nosso olhar clínico, tá? Esse é o nosso olhar clínico para o nosso paciente. Perda de peso. Astenia. O que é astenia? É a perda ou a diminuição da força física, da força muscular. O paciente fica sem força física, ele fica astênico, tá? Ele perde força muscular, ele perde a força física dele. Desidratação, né? É realmente você vê o paciente desidratado, quando você vai puncionar o paciente, às vezes o acesso não reflui, você sente a pele do paciente totalmente ressecada. Então, a nossa visão clínica. A tendência ao cochilar após as refeições, o paciente ele tem muito sono, tá? Principalmente após as refeições. Nictúria. O que é a nictúria? É o aumento anormal da necessidade de urinar durante a noite. O paciente vai várias vezes no banheiro à noite. Às vezes, uma sensação de que a bexiga está repleta, mas na realidade não está. Às vezes ele chega no banheiro e nem consegue fazer xixi, ou então é um pouquinho só que sai da urina. Então, isso é a nictúria, tá? Ele vai urinar várias vezes durante a noite. Às vezes urina e às vezes é só aquela vontade mesmo. É a sensação de bexiga repleta, tá? A glicosúria. A glicosúria, gente, é excesso de glicose que sai da urina. Acima de 200 mg por decilitro é tanto açúcar no sangue, é tanta glicose, é tanto acúmulo, que ela vai sair pela urina. Então eu tenho uma amiga, eu descobri que ela estava diabética através do cestinho do papel higiênico dela. Ela percebeu que todo o papel higiênico que ela se secava enchia de formiga. E ela falou, por que enche de formiga? Se eu não joguei doce aqui, se eu não joguei nada, papel de bala, nada aqui. E ela foi fazer o exame e ela descobriu que estava diabética. Tá? Então, essa glicosúria significa a excreção de glicose pela urina, tá? Câimbras musculares é muita. Os diabéticos eles possuem muita câimbra, tá? Prurido, que são coceiras generalizadas pelo corpo todo, não é só num local. Ele sente coceira pelo corpo todo, por conta do ressecamento da pele também, por conta da desidratação. Então a gente vai levando isso para trás, a gente começa a interligar os sintomas. Por que ele se coça tanto? Será que pela desidratação? A pele está ressecada, nós vamos observando isso, tá? A má cicatrização de feridas cutâneas. Nós falamos no fundamento sobre as feridas que não cicatrizam pela dificuldade de se fechar uma lesão por pressão de um diabético, tá? Então, é uma má circulação, uma má cicatrização, desculpa, total, tá? É uma luta para fechar uma lesão por pressão de um diabético. Turvação da visão. A vista, geralmente, fica turva, ela fica embaçada. Eles reclamam de embaçamento na visão. Reclamam bastante. Eu não estou enxergando direito, parece que jogaram óleo no meu olho. Então, sim, o paciente ele vai passar informações para vocês e vocês vão começar com aquele olhar clínico imaginar o que está acontecendo com ele, né? E os 3 P's, nós chamamos de 3 P's, que é a poliúria, a polifagia e a polidipsia. Vamos falar uma a uma. Então vamos lá. Poliúria é a produção, gente, de urina acima de 2,5 litros por dia. É uma quantidade de urina assim, anormal. O paciente vai no banheiro todo momento e urina mesmo, tá? Ele urina mesmo. Não é igual a nictúria, que às vezes a sensação de urinar várias vezes à noite, tá? A nictúria é à noite. E às vezes urina, às vezes não. A
A poliúria, ela realmente, o paciente urina muito, toda hora ele tá lá no banheiro, toda hora. Então, assim, a gente observa também isso no paciente, tá? Quando o paciente não está sondado e não dá de fralda, que ele está deambulando, né? Deambular, caminhar até o banheiro, e nós vemos que toda hora ele vai para o banheiro. Então, isso é um sinal de poliúria. Polifagia. Ou a gente chama de polifagia ou hiperfagia. É o quê? É a fome em excesso. O paciente come, nada consegue sanar a fome daquele paciente. Ele vive ali beliscando uma coisa ou outra. É bastante, sabe? É visível você ver o paciente beliscando uma maçã e comendo um biscoito, querendo um leite, e ele acaba de receber a refeição e ele fala que está com fome. Então, assim, é uma sensação de insaciedade o tempo todo, tá? Isso nós chamamos de polifagia ou hiperfagia. Hiperfagia é um pouco menos conhecido, tá? A gente chama mesmo de polifagia. E a polidipsia é outra questão. O paciente com propenso ou diabético, ele tem a polidipsia, ele tem uma sede insaciável. Ele toma água o tempo todo. Aí você pensa, é que comeu alguma coisa salgada? Não, porque a comida dentro do hospital, dentro da clínica, é toda organizada pela nutrição. É uma comida que vem preparada especialmente para aquele paciente. Então, o paciente está com uma sede excessiva em casa mesmo. As pessoas quando começam com sede excessiva sem motivo aparente, não comeu nada demais, não está tão calor assim, mas a sede desse paciente não sana, tá? Não cede de jeito nenhum. Então, ele vai lá, é água o dia inteiro e a sensação de boca seca. Isso que significa a polidipsia, tá? A sede excessiva. E a glicemia que nós temos falando no slide aqui de trás, tá? Nós temos a glicemia, que é a quantidade de glicose no sangue. Então aqui nós já falamos sobre a glicosúria, né? Que é a excreção de glicose pela urina, glicemia. A teste de tolerância à glicose é o teste de glicemia que nós fizemos, né? E que nós vamos repetir no aulão também. Enfim. Então, todas as palavras que vocês estão vendo agora são palavras que vocês vão lidar o tempo todo na clínica, tá? Então, por isso que nós estamos soltando devagarinho as palavras. Então, vocês anotem essas palavras, façam um glossário, tá? Para que vocês possam estudar e familiarizar com essas palavras, para que quando o médico falar, quando você lê em algum prontuário, vocês vão estar familiarizados com as palavras. Isso é aos poucos, gente. A gente pega essas palavras aos poucos. Não pense que vocês vão chegar lá com o dicionário pronto na mente, não. Até hoje nós aprendemos palavras. Até hoje nós temos dificuldade com siglas, mas é um aprendizado. A enfermagem é um aprendizado eterno. Então, aqui está dizendo a dieta do paciente, o sobrepeso, a falta de exercícios, tudo isso pode acarretar na diabetes ou agravar a diabetes. Aqui é um teste de urina, onde a gente vai medir, né? A gente vai ver o nível de glicose que tem nessa urina no laboratório. Nós temos a medição de glicemia capilar para saber qual a quantidade de glicose está tendo no sangue desse paciente. Normalmente a gente tem um protocolo de feitura, né, dos sinais vitais, e a glicose entra junto na maioria das vezes quando o médico não pede uma glicose mais apurada de 4 em 4 horas, 2 em 2 horas. E se ele não pedir, né, nesse prazo, nós vamos fazer naquele prazo que nós temos lá aprazado, 12, 18, 24 e 6 da manhã, né? Que é o prazo protocolo nosso. Esse é o aparelhinho que todo mundo já conhece, com as suas lancetas, com as fitas, né, de glicose. Vários tipos de fitas. São as lancetas, como tiro, né? Você gira ali e aparece a pontinha da agulha para a gente fazer
o teste de glicemia. Essa é uma das lancetas, tem várias outras lancetas. E a gente vai começar a falar sobre o teste de tolerância à glicose, né? A curva glicêmica e outros tipos de testes em outro vídeo. Eu falei e vou repetir, nós estamos fazendo um vídeo curtinho para que a plataforma ela consiga receber os nossos vídeos, tá? Então daqui a pouco a gente vai voltar com mais explicações sobre a diabetes.